a todos, dando continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre pisos diversos. Esse é o último tema da nossa unidade sobre revestimentos que a gente está trabalhando aqui, certo? Hoje nós vamos trabalhar com ladeira hidráulico, com piso granilite, com piso intertravado, piso cimentado, que são pisos um pouco diferentes daquele que a gente viu até agora, que era trabalhando com cerâmica e porcelanato. Iniciando nossa aula aqui, a gente vai falar sobre o piso ladrilho hidráulico. Essas plaquinhas aqui do ladrilho hidráulico são fabricadas com argamassa de cimento e areia. Muito utilizado no passado e agora está sendo resgatado com essas novas tendências aí, retrô, enfim, estilos diferentes que estão sendo ressuscitados. Ela não contém cal na argamassa, vai ser só cimento e areia. Por quê? Porque é ladrilho hidráulico, certo? A gente vai ver aqui que depois que ela é produzida, a peça ela passa um certo período dentro d'água como se fosse um corpo de prova para ganhar resistência. Sua forma é obtida através de prensagem da massa. A gente vai ver como é isso. É perfeitamente plano, arestas vivas, cores firmes e uniformes. Como é que é feita essa placa? Aqui vocês estão vendo a forma utilizada para a arte, para imprimir a arte na placa. Então vocês estão vendo aqui, ó, espaços vermelhos, espaços azuis, verdes, que é justamente onde o operador aqui vai despejar a tinta. Vejam, quando ele retira esse molde, o desenho na placa já está feito. E como eu disse a vocês aqui, ela é feita com argamassa de cimento e areia. Depois que ele faz o desenho na superfície, o que é que vem na sequência? É derramada aqui argamassa de cimento e areia, uma argamassazinha seca, como se fosse argamassa de contrapiso. Aplica aqui e depois vem, ó, com a prensa, com essa placa aqui, pressiona e pressa essa placazinha aqui, ó, é posicionada aqui e pressionada. Como o material é um pouco seco, quando sai, já sai a placa bacana com o desenho que o operário imprimiu aqui na superfície. Depois, por isso que é ladrilho hidráulico e por isso que não contém cal, certo? Porque depois isso daqui vai para um tanque com água para realização da cura, certo? Por isso o nome ladrilho hidráulico. A peça é feita com argamassa de cimento e areia. Essa cor, essa arte aí vai variar, como a gente está vendo aqui, em função da finalidade, do estilo, do tipo. E ao final é colocado no tanque e passa ali alguns dias para a realização da cura. Algumas especificidades dele. Hoje, olha aqui, ó, você pode ver que a gente tem a cor, a pigmentação, né, cimento e areia, pigmentos, e depois ó, uma camada de argamassa. Essa é a composição do ladrilho hidráulico. Atualmente são aplicados com argamassa colante. Veja, aqui a argamassa, essa argamassa é uma argamassa branca e a aplicação sendo realizada com argamassa. Antigamente, aqui também, ó, uma argamassa cinza fazendo a aplicação. Antigamente essa aplicação era feita com argamassa de cimento e areia no traço que a gente usa para o piso normal. Mas hoje essa aplicação pode ser feita com o auxílio da argamassa, colante. Pode ser assentado com juntas secas. O que seria juntas secas? É somente aplicar as peças, limpar e não rejuntar, certo? Ou utilizar juntas com espessura em torno de 1,5 milímetros. Então você pode aplicar
e deixar aqui o espaçamento entre essas juntas. Como as peças são peças pequenas, né? Então 20 por 20 na maioria das vezes, pede juntas menores, certo? Uma coisa importante, essas peças, todas essas peças aqui, como a gente está vendo, é uma peça artesanal. Vai variar muito a questão das dimensões, a dimensão da espessura. Certo? Vai variar, na verdade, a espessura dela. O que é isso? Eu posso ter peças, as dimensões aqui, as dimensões da placa, 20 por 20, a variação é pouca. Mas a espessura dela pode variar. Por isso, aqui tem um exemplo. Eu tenho a base, certo? E aqui eu vou aplicando as peças. Pode ter peça mais espessa, peça menos espessa, peça... Pode existir variações na espessura, certo? E com isso vai exigir um cuidado de quem está assentando. Por quê? Em alguns pontos eu vou precisar de menos massa e em outros pontos eu vou precisar de mais massa, certo? Por justamente ser uma peça artesanal e não garantir assim uma questão de altura, de espessura tão uniforme quanto as suas dimensões, quanto as suas outras dimensões. Por quê? Porque a argamassa é colocada aqui em cima, manualmente, certo? Então isso aí pode trazer uma certa dificuldade no assentamento, mas aí para quem já tem experiência é só vir aplicando mais massa onde for necessário, certo? Na sequência, a gente tem o que? Quando eu tenho áreas muito grandes, então eu venho assentando aqui várias peças, várias peças. Quando a área é muito grande, eu vou ter que fazer uma junta de movimentação. Então, como seria isso? Supondo aqui que eu venha aplicando aqui várias peças, e é uma área muito grande. E a gente viu que quanto maior a área, principalmente quando a gente tem o sol incidindo nas peças, vai ser necessária a realização de uma junta. Então eu venho assentando aqui, então em um determinado momento eu vou ter que fazer uma junta de movimentação para dar uma aliviada nas tensões no piso e eu não posso ter problema de desplacamento, nem outro tipo de problema, certo? Então o ladrilho hidráulico ele exige isso. O piso com cerâmica e porcelanato também ia ser necessário a depender da situação, né? Então, o rejunte pode ser feito com rejunte pronto ou você pode fazer o rejunte de cimento e areia fina. O rejunte pronto nada mais é do que cimento, areia e pigmentos, certo? Então, se você quiser deixar o rejunte da cor do cimento, é misturar com um pouco de areia fina e fazer a aplicação. Como essa peça é uma peça que vai sofrer um pouco com a absorção, antes da aplicação do rejunte é necessário a aplicação de uma resina para a proteção da peça e também para dar brilho. Depois que você assentou essa peça, depois que você assentou as peças, você vai aplicar de duas a três demãos de resina. O que é essa resina? Essa resina é tipo um verniz que a gente coloca aqui para dar proteção à peça contra a absorção. Então a gente coloca aqui, aplica esse verniz e depois a gente vem com o rejunte, aplicou o rejunte, faz a limpeza, acabou o serviço, está pronto o ladrilho hidráulico. Por que a gente está colocando isso? Porque o ladrilho hidráulico está voltando, então por isso que a gente tem que entender como ele é feito, como ele pode ser aplicado e algumas especificidades desse piso. Dando sequência, a gente vai para o piso granilite. O piso granilite é o piso lá que das nossas salas do IF, do Campus Cajazeiras, né?
é feito dessa maneira aqui, ó. É esse tipo de piso. Então, como esse piso é feito? Esse piso é feito com uma mistura de cimento, areia e pequenas pedras de granito, mármore e ou quartzo. Como é que é feito esse piso? Inicialmente, vocês lembram lá que a gente vai ter o terrapleno, depois vai vir uma camada de concreto, depois a gente vem com o contrapiso. Em cima do contrapiso a gente vai deixar, ó, essas fitinhas aqui, ó, de PVC, ó, que a gente vê branco, preto, amarelo. Essas fitinhas de PVC são posicionadas no contrapiso. São juntas de PVC que a gente vai colocando aqui no contrapiso, ó. E elas são colocadas niveladas, juntas são colocadas niveladas no piso. A gente já faz o contrapiso. Quando a gente faz o contrapiso, as juntas são posicionadas e niveladas. Se o contrapiso estiver dessa forma, tudo bem. Veja o detalhe aqui, ó. Veja o detalhe dessas juntas. São perfis de PVC que são posicionados aqui na superfície, certo? Depois disso, a gente vem com o quê? Em cada um desses quadradinhos que a gente fez aqui, a gente vai vir com argamassa de cimento, areia e um pouco dessas pedras. Olha aqui o detalhe da pedra que ele está na mão. Feito isso, a gente aplica a argamassa aqui. O pessoal chama isso também de microconcreto. Aplica aqui e com a régua vem sarrafeando e nivelando. Ao final disso, depois que a gente deu aqui o acabamento, para que a gente tenha essa sensação de várias pedrinhas aqui na superfície, para que a gente tenha essa sensação de várias pedrinhas na superfície, é espalhado, derramado pedras na superfície que a gente fez aqui, nessa superfície aqui. É espalhado. Depois, com um rolinho de PVC, é feita a compactação dessas pedras. Com a desempenadeira é dado o acabamento. E depois da cura, depois que esse piso foi curado, a gente vem com uma Poli-3 fazendo o polimento do piso. É utilizado várias lixas até atingir o liso que a gente observa no nosso piso, certo? Então, é um piso bastante resistente, é um piso que, por isso que ele é utilizado em quadras, em piso de oficina, em piso de refeitório, em piso de loja, em piso piso de rodoviária. Onde o tráfego é pesado, esse piso aí está presente, porque o desempenho dele é muito bom. Veja aqui o detalhe, ó. Veja aqui o detalhe. Aqui era um piso, pelo que a gente está observando aqui, era um piso com cerâmica. O cara não queria mais história de cerâmica, colocou aqui, ó, os perfis de PVC e está vindo com a aplicação da massa. Aqui a gente viu a massa com cimento branco, certo? Aqui ele utilizou cimento branco. Nesse caso aqui é o cimento normal, o cimento Portland normal. Então, é um piso com elevada resistência à abrasão, impermeável, não absorvente e imune à ação de diversos componentes químicos, né? Eu deixei essa foto aqui para mostrar a vocês como a execução, como se dá a execução, né? Aqui os perfis das juntas aplicados, nivelados. Como esse piso é um piso de uma cor e de outra, onde era cinza foi aplicada a massa, para na sequência depois o vermelho ser aplicado e depois a execução do polimento. Veja que o brilho
que é obtido dessa forma, né? Então, isso daqui, meu amigo, dá um trabalho para fazer, porque é um quadrado de uma cor, quadrado de outro, quadrado de uma cor, quadrado de outra. Dá um certo trabalho, por quê? O pigmento que eu uso aqui nesse quadrado aqui, se eu vier com a massa e colocar aqui, na hora que eu coloquei esse cinza, se eu vier com a massa vermelha, na hora que eu coloquei esse cinza, pode ser que eu misture as cores, certo? E aí dá um trabalho danado. Assim, fica bonito, para quem goste, né? Enfim, vai dar as especificações de quem está construindo. Na sequência, a gente vem com um piso intertravado. Piso intertravado é um piso que vem ganhando muito espaço nos últimos anos, pela sua facilidade de execução, pela sua resistência e pela sua diversidade. Muitas praças, calçadas, parques, indústrias, escolas vêm usando o piso intertravado, que nada mais é do que blocos de concreto vibroprensado. Blocos de concreto vibroprensado. Como é que é feito? Veja, aqui, ó, nessa bandeja aqui, a gente tem vários espaçozinhos, como se fosse uma bandeja de gelo. Né? Uma bandeja de gelo sem o fundo, só com os espaçozinhos. É colocada massa aqui, é colocado uma argamassa, um concretozinho bem seco, certo? Espalhou aqui e esse molde aqui vem e pressiona a argamassa nesses espaços e pressiona o concretozinho nesses espaços aqui. Pressiona, quando ela sai, já sai a peça com esse formato. E elas são de várias cores. Você pode ter aí diversas cores: vermelho, o amarelo, o cinza. Eu particularmente eu acho mais bonito o cinza. Mas pode ter aí diversas cores, certo? Uma coisa importante que a gente tem que observar aqui é os detalhes das peças, certo? Então, não devendo ter área superior maior que 0,3 metros quadrados e espessura inferior a 4 centímetros. Essas peças elas vão ter que ter uma determinada altura, porque aqui passa gente, passa moto, algumas vezes passa carro. Né? Então, é importante observar qual o tráfego vai passar aí para você realizar a escolha. Se é só para calçada, você pode utilizar um piso, um paver, que a gente chama isso aqui também de paver, né? Com uma altura menor. Agora, se vai passar tráfego, se vai passar veículos pesados, caminhões, aí você vai utilizar com com altura maior. E outra coisa, procurem sempre comprar pisos feitos dessa maneira. Pavers feitos dessa maneira. Essa maneira aqui é a maneira que obtém uma peça com um desempenho bem melhor. Por quê? Eu não sei se vocês já observaram, mas tem muita gente que faz umas forminhas geralmente dupla, umas caixinhas assim, e aí preenchem essas caixinhas com massa, geralmente uma massa com muita água, e depois bota para fazer a cura. Qual é o problema disso? O que é que isso resulta? Isso vai resultar em uma peça com baixa resistência à abrasão. Com o tempo, com o tempo, com a utilização dessas peças, né, vai surgir com o passar do pessoal transitando aqui, vai surgir na superfície, a superfície aqui vai se desgastar e muitas das vezes a gente vê até a brita, os componentes da peça aqui em cima,
certo? Então essa forma aqui é a forma que usa menos água, é a forma que é feita a prensagem do material, e aí com isso a gente tem uma peça com uma qualidade melhor do que a feita com essas formazinhas aqui, que na verdade não tem resistência à abrasão, e a maioria das vezes não vai ter resistência mecânica suficiente como é especificada por norma, certo? Então procurem comprar pavers fabricados com essa tecnologia, e não essa tecnologia aqui que resulta, né, em peças menos resistentes. Então, como é feito o piso intertravado? O piso ele tem esse nome intertravado justamente porque todas as peças aqui, ó, elas devem estar travadinhas, coladas umas nas outras. Se isso não acontecer, a bagaceira vai ser grande, certo? A bagaceira vai ser grande. Então a gente já tem aqui contenção lateral, areia de assentamento, peças e areia de rejuntamento. Como é feito esse piso? Então aqui um exemplozinho. Aqui a gente vai ter aqui a gente tem o terreno, você nivelou o terreno. Depois vem as contenções, que é o meio-fio. Aplicou as contenções niveladas, né? Niveladazinhas aqui, dependendo da situação. Depois que a gente colocou as contenções, vem com a camada de areia, que é essa areia aqui, ó. Essa areia aqui que a gente coloca. Essa areia ela precisa ser nivelada com altura uniforme. Para isso a gente utiliza uma ferramentazinha que a gente faz com a própria tábua. Uma ferramenta como essa daqui, ó. Ela é feita de madeira e a gente corta ela aqui nas pontas, nas extremidades, de modo que essa parte encoste na contenção e essa parte encoste na contenção. Como ela foi cortada na mesma medida, quando você passa ela aqui encostando na contenção, em uma contenção em outra, quando você passa, a areia aqui ela fica nivelada. A areia fica nivelada. Depois o que você vai fazer? Depois você vem aplicando peça por peça. Depois que você aplicou as peças, aí sim, aí você vai vir com esses espaçozinhos que ficaram aqui, ó, esses espaçozinhos. Como é que a gente vai preencher? A gente vai pegar areia fina, areia bem fininha, e ir aplicando aqui. Geralmente a gente coloca um monte de areia e vai com a vassoura, ó, varrendo e preenchendo esses espaçozinhos aqui, ó, com a vassoura, de modo a preencher esses espaços. Na sequência, o que é que a gente faz? Vem aqui com um rolo compactador, batendo, compactando as peças. Depois aplica novamente a areia para terminar de rejuntar e está pronto o piso. Agora lembre-se, o piso é intertravado. O piso ele é intertravado. Se eu tirar uma peça dessa aqui sair, se eu tirar uma peça dessa, ou uma peça dessa quebrar, todo o piso estará comprometido. Se uma contenção dessa afastar aqui um pouquinho, todo o piso estará comprometido. Então, quando isso acontecer, uma pedra quebrar, sair do lugar, ou alguma coisa, providencie logo a contenção. Por quê? Porque para ele funcionar, para esse piso funcionar, todas as peças devem estar travadinhas, certo? Olha aqui, ó. Aqui é o rapaz nivelando o terreno. Esse cidadão aqui está aplicando a areia. Depois que ele espalhou a areia,
Vem o rapaz com a régua. Nesse caso aqui, como era a largura era muito grande, teve que usar uma régua. Não dava para fazer desse jeito aqui com essa peçazinha aqui. Depois que ele veio, depois que nivelou o piso, vem com a aplicação das peças. Vem com a aplicação das peças. Depois que eu apliquei as peças, aí tá vendo aqui o rapazinho, a rapaziada aqui com a vassoura, varrendo, aplicando a areia nas juntas de todo o piso, certo? E aí você pode perguntar, rapaz, mas eu não estou colocando um piso, eu não estou colocando aqui uma peça do lado da outra, vai ter espaço para essa areia entrar? Vai. Por quê? Como é feito o piso? O piso intertravado, ele tem essas saliênciazinhas aqui, ó. Esses pontozinhos aqui, que não permite, vocês estão vendo aqui, ó. Olha aqui ele. Que não permite que uma peça encoste mesmo na outra. Ela vai ter esses pontos de toque para depois você vir com a areia preenchendo. Isso é necessário, certo? Depois que isso é feita a compactação com a placa vibratória para que para melhorar a estabilidade do piso, ok? Uma coisa interessante é, vejam, a altura do piso. Você pode usar o piso para uma praça, só gente vai passar, então você pode utilizar uma espessura menor, espessura de 5 centímetros. Se aqui vai passar veículos, você vai ter que usar uma espessura maior. Se for um tráfego de caminhão, tráfego muito pesado, você vai ter que utilizar um paver, um tijolinho desse aí, que a gente chama de paver, com uma espessura bem maior. Agora, lógico, o paver ele não vai ser só retangular. Ele pode vir com esse formato aqui de 16 lados. Pode vir com formatos variados, formatos diferentes, tá? E aí vai dar do projeto, da especificação de cada um, tá? Mas o interessante é isso daqui, essas especificações devem acontecer. Contenções laterais, areia, mais ou menos 5 centímetros de areia. Coloca aqui e aplica. Os pisos, as peças devem ser posicionadas juntinhas umas das outras e depois aplicar areia entre elas. Isso daí é a chave, certo? Se acontecer de alguma contenção dessa sair ou de alguma peça dessa quebrar, providenciar logo. Porque se eles não tiverem travados, intertravados, o piso não vai funcionar direito e todo esse quebra-cabeça aqui vai se desmanchar. E a grande crítica das pessoas é justamente sobre isso. Eita, o piso, se acabou o piso da praça todinho. Lógico, uma pecinha dessa sair aqui, vai desmanchar o piso todinho mesmo, certo? Então é necessário uma atenção para quem toma conta, quem faz manutenção, e para quem até está executando, porque se você, por exemplo, um canto aqui, como esse, um canto, se essa contenção fosse aqui, essa peça aqui teria que ser cortada. Então eu tenho que cortar essa peça daqui de modo que encaixe perfeitamente nesse espaço. Se deixar uma folga, meu amigo, aí a lambança está feita. Então é deixar justo, travado, bonitinho, para que não tenha esse tipo de problema. Na sequência aí a gente vai ter o piso de carpete, que hoje
ele já vem, muitas das vezes já vem com a cola para ser aplicado, ou você pode utilizar adesivo para colagem. Geralmente é utilizado em estúdios, em situações onde é necessário para que aconteça um maior conforto, até acústico, né? Mas isso aí é pouco utilizado. O que eu acho mais bonito e que eu mais gosto de fazer é o piso cimentado, que é o cimento queimado, como a gente chama, né? Esse cimento, esse piso cimentado ou piso cimento queimado é feito da maneira mais simples possível, da maneira mais simples possível. É feito com argamassa de cimento e areia, um traço 1:3, com espessura aí que varia entre 2 e 2,5. A gente aplica aqui como se estivesse puxando um contrapiso, como se estivesse puxando um contrapiso normalmente. A estrutura dele é feita dessa maneira. Você vem aqui a terra, camada de regularização e nata de concreto desempenado. Como é isso? Você faz o piso e em cima do piso você vai polvilhar. Aqui em cima do piso você vai polvilhar cimento. E depois você vem com a desempenadeira ou com as costas da colher alisando a massa. Veja, olha aqui, ó. Geralmente a gente mede aí para 1 metro quadrado um consumo de meio quilo de cimento por metro quadrado. Como é isso? Estou fazendo essa área aqui. Essa área esse piso aqui foi feito com pigmentação. Mas apliquei argamassa, depois eu vou vir polvilhando cimento aqui por cima e com uma colher, ó, fazendo o alisamento desse piso, fazendo o alisamento da superfície. E o efeito é esse, como a gente já sabe, né? Você pode fazer também com a desempenadeira metálica. Eu sugiro, para não ficar... Vocês estão vendo aqui, ó, esse riscozinho aqui, que a desempenadeira está deixando. Eu sugiro utilizar desempenadeira com os cantos mais arredondados, certo? Para não ter esse tipo de problema, não ficar marcando o piso aqui na hora que a desempenadeira está passando. Então, em resumo, como é que se faz essa beleza desse piso aqui, do cimento queimado? Puxa o piso, polvilha cimento aqui, polvilha cimento e vem com as costas da cerâmica, as costas da colher ou uma desempenadeira metálica, alisando a superfície. Você vai alisando, vai alisando, vai alisando e aí show, chega nesse acabamento aqui maravilhoso. É o piso mais barato de se fazer e na moda, né? Porque hoje tem casa, até casa de bacana aí com esse tipo de piso e fica show de bola, fica bacana, resistente também. Antigamente nas casas, na minha casa mesmo tinha esse tipo aí. Tinha uma parte da casa que era cimento queimado cinza e outra parte com cimento queimado vermelho. Era a moda, né? E agora está retornando muita coisa, o ladrilho hidráulico está retornando, o cimento queimado está retornando com muita força e muita competitividade. Isso é fato, certo? Juntas. Então, gente, era isso. Fechamos nossa unidade, certo? Espero que esse método tenha sido proveitoso para vocês. E, se Deus quiser, nós vamos nos encontrar na próxima unidade para tratar justamente de telhados, certo? Então, até lá.